Pronto, pessoal. Boa noite a todos. Então, a gente vai dar continuidade à aula sobre TCC. Assim, pessoal, a última aula, né, eu pedi para vocês escolherem um tema e também fazer a atividade sobre os elementos, existentes na introdução do trabalho científico, né, da monografia. Eu pedi para vocês terem um tema, né, a partir do tema fazer o problema de pesquisa, depois do problema de pesquisa, fazer a hipótese, né? Depois da hipótese, a justificativa, e depois da justificativa, eu falei para vocês fazerem os objetivos, certo? Aí é assim, para vocês partirem para a próxima etapa, que nós vamos falar agora sobre o referencial teórico, né? Vocês têm que ter pelo menos esses elementos definidos, né? Teve algumas pessoas que já me enviaram, né? E eu dei o ok, né? Então, é bom no futuro, eu digo próximo, né? Nesses dias, os outros mandarem também para a gente ir para frente, certo? Porque é o seguinte, só vai ter essa aula e, e a próxima, é a metodologia, tá certo? Depois vai ter as aulas somente pelo WhatsApp, né? Orientação, para tirar dúvidas. Mas também eu vou colocar outros vídeos que eu tenho no meu próprio canal lá no YouTube, que explica tudo direitinho. Então, vocês podem rever os vídeos, que é bom para a gente tirar dúvidas, tá certo? Antes de a gente iniciar o referencial teórico, eu vou falar um pouco sobre o modelo, né? Monografia. Tem esse modelo aqui no slide que eu mandei para vocês, mas eu também tenho um modelo no Word, já no ponto de vocês fazerem, copiarem as coisas, né? Sua introdução, o seu nome completo e tudo, certo? Então, o modelo de capa é esse aqui, né? Com o modelo de capa tem o nome da faculdade, né? Tem o nome do aluno, que no caso é o nome de vocês, tem o título da monografia, subtítulo quando houver, então você coloca o título na capa e tem cidade e ano. No caso, vocês podem colocar quanto maior mesmo, tá bom? Tem as formatação do trabalho, as margens, né, que é 3 centímetros superior, 3 centímetros esquerda, 2 centímetros inferior, 2 centímetros direito. E também tem todo o tamanho da letra, né? Sabemos que a letra é tamanho 12, Arial ou Times. Alguém quer falar? Alguém ligou o áudio? Pronto. Então, tem toda a formatação aqui no próprio trabalho. Caso queiram mandarem ou próprio vocês fazerem a formatação do trabalho, é só utilizar esse slide, certo? Qualquer dúvida, vocês podem falarem aqui no áudio de vocês, certo? Então, esse é o modelo de capa. Então, eu vou mandar o modelo também no próprio WhatsApp, no Word, né, para vocês fazerem as mudanças, e cada um tem o seu próprio tema, né? E aqui é a folha de rosto, né? Com a folha de rosto, temos o nome do aluno, que é o nome de vocês novamente, tem novamente o título do trabalho, e tem essas informações aqui
e vocês podem deixar do jeito que está aí. Certo? A única mudança aqui que vocês vão fazer, mas é lá no modelo que eu vou mandar para vocês, é o professor especialista, que no caso eu já sou mestre, eu sou mestre, né? Novamente, toda a formatação do trabalho está aqui, como também irei mandar o documento já na formatação padrão, vocês vão digitar ou pedir alguém para digitar, porque às vezes a pessoa não tem computador e pede para alguém fazer a digitação. É só seguir esse slide, certo? Essa ficha catalográfica não precisa, né? A faculdade não exige, tá certo? Então, isso já pode pular essa ficha catalográfica, certo? Tem um modelo de folha de aprovação, no caso, tem lá também no modelo que eu vou disponibilizar, que é as assinaturas dos professores da banca que vão avaliar o seu trabalho. No caso, eu como orientador, uma pessoa como examinador 1, examinador 2. Tá certo? Substituindo novamente o seu nome, tá certo? E o título do seu trabalho. Na outra folha, tem a dedicatória, né? O nome já diz, dedicatória é um elemento opcional, mas no caso é bom vocês colocarem, né? Porque quanto mais páginas, melhor. Completa as 30 laudas. Você coloca uma homenagem do autor, às pessoas especiais, né? No caso vocês, aqueles você dedica a alguém. Dedico meus amigos, minha família, dedico quem você quiser, certo? No caso aqui, o exemplo aos meus familiares e amigos. Mas vocês podem colocar mais umas 3 linhas falando sobre dedica a alguém esse trabalho. Na outra laudo, na outra página, tem a epígrafe, né? A epígrafe é uma frase, né, de algum autor, né, de algum autor que vocês queiram colocar no seu trabalho, certo? É opcional, mas, como eu falei, vocês podem colocar porque fica melhor para vocês completarem as lajes, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? O piso da cunha. Então, vocês podem pegar um autor da própria educação física, um autor que vocês queiram colocar aí, certo? Os agradecimentos. Agradecimentos, é um elemento opcional também, mas é bom colocar. Então, o agradecimento é você coloca, agradece as pessoas que contribuíram para o seu trabalho, que te apoiaram e tudo, tá certo? Aos meus pais, aos irmãos, sobrinhos, ao meu orientador e outros mais. Você pode colocar, agradecer as pessoas que ajudaram no seu trabalho, no sentido de apoio, né? Da família, amigos, professores. Tá? Então, isso aqui é bem pessoal, né? Dizer assim, a pessoa quer que eu coloque aí? Não, cada um vai colocar o seu, né? Bem pessoal. Tá certo? E essa parte aqui é fácil. É bem fácil de se fazer. Tá certo? No caso agora é o resumo. Também tem lá no modelo, nome resumo centralizado, né? O resumo, eu posso explicar em poucas palavras, é como se fosse a introdução do seu trabalho de forma bem resumida, né? Como já disse, resumo. Como eu falei na introdução de vocês, eu não pedi para vocês colocarem o problema, a hipótese, justificativa, os objetivos. No resumo vai ficar tudo também, só que de forma mais resumida, tá certo? Por quê? Porque no resumo, aqui está dizendo aqui, ó, 250 palavras, mas no caso da monografia, são 500 palavras. Não pode ultrapassar 500 palavras. Pode ser menos,
Então não pode ser mais. Beleza? Pessoal, como é que eu vou saber? No Word, na própria digitação, dá para você saber quantas palavras tem. Mas não se preocupe, porque é muito difícil alguém passar de 500 palavras no resumo. Certo? É só vocês colocarem os elementos que tem na introdução de forma resumida. Certo? Então, já tem o modelo lá no trabalho, na monografia. Eu vou enviar para vocês lá no grupo, certo? No WhatsApp. Então, o resumo é na língua vernácula e palavra-chave, né? Então, elemento obrigatório é na língua portuguesa, no caso, mas tem um resumo na língua inglesa também, como tem aí o abstract, é bom colocar, lá no modelo tem também. Mas, vamos dizer assim, é obrigatório? Não, mas o abstract, né? O resumo em inglês. Mas é bom colocar, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei, mais páginas para vocês. Então, o resumo deve ressaltar o objeto de estudo, o seu objetivo, a metodologia, os resultados, conclusões do trabalho. Então, é tudo bem resumido, sem recuo, em parágrafos, né? 500 palavras. O título do resumo bem centralizado, em caixa alta, né? Na letra maiúscula. E logo abaixo você coloca, do resumo, você coloca a palavra-chave, que são pelo menos 3 palavras que identificam o seu trabalho. Eu vou colocar bem aqui no modelo já, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Tá bom, mesmo? Ah, então, esse é o modelo, né? Que eu coloquei no grupo de vocês. Mesma coisa. Tem a capa, certo? Com a capa, vocês irão colocar o título de vocês, o nome de vocês, né? O nome da autora, no caso, o nome dos alunos, o seu nome, né? Cidade, ano, certo? Vou botar um pouquinho aqui. Nome da autora, de novo, na folha de rosto, é o nome de vocês. Título do trabalho, aqueles dizeres que eu falei, que é a identificação do trabalho, a monografia apresentada, o curso setor em educação física, da FACAP, tá certo? Cidade, estado e ano. Na folha de avaliação, novamente o nome de vocês, do autor, né? No caso, a autora, o autor, título do trabalho, identificação deixa do jeito que está aqui, só muda o ano, né? Que é 2023. Na banca examinadora, eu como orientador, examinador um, examinador 2, certo? Aí, como eu falei no slide, tem os agradecimentos, aí você coloca, agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço meus amigos, certo? No outro slide, ou slide não, na outra laudo, na página, tem a dedicatória, então, dedico esse trabalho à minha família, meus amigos, né? Vocês que vão colocar. No outro slide, na outra página, tem a epígrafe. Como eu falei, a epígrafe é uma frase de algum autor que você queira colocar no seu trabalho. É bom colocar, certo? O resumo já está aqui no ponto. Esse trabalho tem por objetivo analisar as contribuições da caminhada para o idoso. Com isso, teve a seguinte problemática: como a caminhada, quais os benefícios da caminhada para o idoso? Observamos que a caminhada pode trazer vários benefícios na, na saúde do idoso, tais como tal, tal, tal. Então, você vai colocando seu resumo aqui,
Como eu falei, o resumo é como se fosse a introdução em forma bem resumida. E aqui as palavras-chave. Você coloca três. Por exemplo, se minha pesquisa é a importância da caminhada para o idoso, eu vou colocar idoso, né? Caminhada e exercício físico. Posso colocar essas palavras, tá certo? E vai identificar o meu trabalho. Um exemplo. No caso, o abstract é o resumo em inglês, né? Vocês podem colocar no Google, Tradutor, ou sei que o Google Tradutor às vezes não traduz certamente, né, muito correto, mas você pode pedir a algum colega que fale, né, que tenha alguma habilidade para fazer. No meu caso, eu tenho algumas ferramentas na internet que fazem esse tipo de tradução, mas eu já pedi a um colega professor de inglês fazer esse trabalho para mim, né? Não tem problema nenhum, certo? Mas aí vocês podem fazer, primeiramente, nesse primeiro momento, a tradução no Google e depois, na versão final, depois da apresentação, vocês podem pedir para alguém fazer uma tradução mais ao pé da letra, né? Vamos dizer assim, mais certa, né? Pronto. Agora, tem um sumário. O sumário, o que é um sumário? O sumário ele é só a identificação da localização de cada elemento da monografia. Tem a introdução, está na página 9. Capítulo 1, está na página 10. Se tiver capítulo 2, está na página tal. Tem um subtítulo do capítulo, está na página tal. E assim por diante. Metodologia, as considerações finais e as referências. A gente vai entender daqui a pouco o que são as referências. Então, na introdução, eu pedi para vocês fazerem o quê? Né? Colocarem no caderno o problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? É uma pergunta, né? A pergunta central do trabalho, certo? O que é a justificativa? É o porquê da pesquisa. É o que é a hipótese? É a possível resposta do problema. E os objetivos. Eu vi que alguns de vocês, ou então, se não todos vocês, colocaram bem uma coisa separada da outra, entendeu? Colocar assim, quais os benefícios da caminhada para o idoso? Aí na outra página, na outro parágrafo, os benefícios são isso, isso e aquilo. Aí, justificativo embaixo. O que eu quero que vocês façam também nesse período de tempo, né, na construção da introdução? Ela pode sempre melhorar, entendeu? Por exemplo, você inicia a introdução apresentando sua temática. No caso, você pode dizer que a pessoa idosa, ela possui, quando ela não pratica exercícios físicos, acarreta vários problemas de saúde ao longo dos anos, né? Percebe-se que a caminhada é uma das práticas físicas mais adequadas para essa faixa etária da pessoa idosa. Tá vendo que eu estou introduzindo a pessoa a ler, está ali no meu trabalho sobre a caminhada do idoso, né? Aí eu coloco o ponto. Diante disso, quais os benefícios que a caminhada pode trazer para o idoso? Interroga. E é o quê? O problema. Logo abaixo, eu já vou fazendo as conexões no texto. O texto tem que ser coerente, entendeu? Então, você, na introdução, você vai fazer, com esses elementos, um texto corrido, certo? Você diz o porquê da pesquisa, e logo após você diz, a pesquisa possui objetivo geral, analisar as contribuições da caminhada para o idoso, os objetivos específicos, isso e aquilo, certo? Então, eu pedi para vocês fazerem bem separadinho, né? Mas na introdução, que é nessa parte aí, vocês irão colocar tudo em forma de texto. Todos esses elementos aí, certo?
Entenderam? Então, então é o seguinte, no modelo de vocês, tem esse capítulo um, o conceito de lúdico aqui, né? Que é o referencial teórico, que é uma das partes mais complicadas do trabalho. O que é o referencial teórico? O referencial teórico são os autores ou a literatura sobre o seu tema proposto. Por exemplo, se o meu tema é a importância da caminhada para o idoso, o que que eu devo falar no meu referencial teórico? Eu devo falar o que é o idoso, eu devo apresentar o que é o idoso, né? O que seria o idoso? Qual a faixa etária do idoso? De 60 anos acima, né? O que seria? Eu posso apresentar o conceito de caminhada e os seus benefícios, e depois eu vou falar desses benefícios da caminhada para a pessoa idosa. Está vendo que eu tenho uma sequência lógica para falar? Professor, como é que eu vou falar disso? Pesquisando na internet, tá? Certo? Então, eu vou é, colocar esse slide não, essa videoaula no YouTube para vocês irem já tentando fazer o referencial teórico. Mas vocês só conseguem fazer o referencial teórico se vocês pesquisarem, se vocês lerem, né? Não adianta você falar, tentar falar de alguma coisa sem você ler, né? Então, no caso aqui, o meu capítulo um seria, por exemplo, se o meu tema é a importância da caminhada para o idoso, seria o conceito da melhor idade, vamos dizer assim, ou conceito de idoso, vamos dizer assim, certo? Ou a definição, é melhor, de idoso. Por que que eu vou falar isso? Porque eu vou ter que apresentar de forma lógica o meu trabalho. O meu título é a importância da caminhada para o idoso. Eu não vou colocar já no capítulo um, bem no início, quais são os benefícios da caminhada para o idoso. Porque, primeiramente, eu tenho que apresentar qual é a definição de idoso, qual a definição de caminhada e seus benefícios para a saúde. E depois que eu posso, depois de escrever tudo isso, eu posso falar diretamente os benefícios da caminhada para a pessoa idosa, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Através das leituras, né? Como eu falei, vocês vão dizer a caminhada o idoso, de acordo com algum autor ou alguma definição, a pessoa idosa é caracterizada pela idade de 60 anos acima, né? Acima, entendeu? Mas como é que eu sei disso? Através de uma leitura que eu fiz, certo? Mas para isso, vocês têm que fazer as citações direta e indireta, né? Eu vou, eu sei que a maioria, às vezes, precisa da gravação, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um vídeo meu mostrando o que é citação direta e indireta e aplicar aqui, tá certo? Mas eu ainda vou explicar aqui, mais ou menos, o que é uma citação. Preste muito bem atenção agora, nesse momento. Na maioria dos trabalhos, e na maioria da construção da monografia, do referencial teórico, que é essa parte do capítulo, vocês irão utilizar dois tipos de citação.
a citação direta e a citação indireta. O que seria uma citação direta? A citação direta é aquela que você pega, copia um trecho do autor e cola no seu trabalho, certo? Mas eu posso fazer isso, professor? Pode. Você copia e cola no seu trabalho. Entretanto, você tem que dizer quem foi o autor que você tirou essa parte do trabalho, esse parágrafo, ou esse trecho, quem é o nome do autor, o ano de publicação e a página onde você tirou isso. Né? Porque se você pegar e não colocar isso, aí é plágio. Mas se você fazer tudo isso que eu estou falando, não é plágio. Tá certo? Então, para fazer uma citação direta, você pode copiar um trecho, por exemplo, esse trecho aqui, ó. O trecho aqui foi copiado de algum lugar. Mas eu fiz a citação de acordo com Oliveira, 2002, página 23. Isso aqui é uma citação direta longa. Tá vendo que ela é diferente do texto? Ela está 4 centímetros recuado. Tá certo? Então, eu pegando o trecho e colando, mas eu tenho que dizer de onde eu tirei, quem foi o autor que eu tirei, qual o ano, tá certo? E a página. Citação direta. Copia e cola, mas você tem que colocar o nome do autor, o ano e a página. Citação indireta. O que é uma citação indireta? A citação indireta, o nome já diz, não é diretamente do texto do autor. O que você vai fazer? Por exemplo, eu gostei de algum trecho de um autor, mas só que eu não quero copiar do jeito que está lá. Você faz o seguinte, você lê e coloca com as suas palavras o que você entendeu. Aí você coloca o nome do autor e somente o ano. Não precisa de página. Por quê? Porque você não tirou diretamente do texto do autor. Você tirou o quê? A ideia do autor. Então, a citação indireta é somente a ideia do autor parafraseada por vocês. Você lê um parágrafo, não quero copiar do jeito que está lá. Eu leio, interpreto e coloco com as minhas palavras. Isso é citação indireta. Mas não precisa colocar página. A página somente nas citações diretas. Certo? Alguma dúvida até aí, nesse momento? Porque, assim, eu quero passar até colocar outro link para vocês, para para eu explicar agora como eu vou fazer isso em um trabalho, em um artigo da internet, por exemplo. Como é que eu vou fazer citação a trabalhos de outras pessoas, sem ser plágio, certo? Eu vou pegar um trabalho aqui já já.